Ai, véio. Hoje nós vamos falar sobre a vida dos apóstolos, mano. Vamos, foca. Hoje nós vamos falar sobre a vida dos apóstolos, o que eles fizeram depois, né, da ressurreição de Jesus e como que eles morreram, principalmente isso. Como que eles morreram, onde é que eles estão, basicamente. Mas antes, brother, eu acho que a gente poderia aproveitar o ensejo para falar sobre o apóstolo. Porque muita gente acha que os apóstolos são aqueles caras que estavam andando junto com Jesus. E é isso, eles eram lá os staffs de Jesus para fazer a parte ali dos bastidores. Mas os apóstolos têm uma importância fenomenal para a igreja. Inclusive, eu poderia até dizer que, doutrinalmente falando, a respeito da fé, eles só perdem pro próprio Jesus. Eles vêm logo depois. Aí a revelação acaba com eles, né? Exato. E aí o pessoal pode falar assim, pô, mas até com relação a Nossa Senhora, quando a gente fala da doutrina católica, sim, até mais que Nossa Senhora. Eles têm uma importância incrível para a igreja, porque a nossa fé depende deles, né? Então acho que era isso que a gente poderia começar. O que é um apóstolo? A definição de um apóstolo, eu acho que é a primeira coisa que a gente poderia entrar aqui. Olha, eu acho, assim, eu posso fazer uma comparação meio besta, mas se for muito besta, vocês me corrigem. Se for muito besta, nós vamos gostar, pode ir. Se for muito besta, tá no lugar certo. Se Jesus tivesse uma rede social, os discípulos seriam os amigos de Jesus, aquela parte dos amigos ali em cima. E os apóstolos, quem manda o WhatsApp, quem tem o WhatsApp direto de Jesus. Eu tô certo ou tô errado? Sim, de certa forma sim. Se a gente Tipo for assim, analisar com relação à proximidade, né? É tipo no Facebook. Então os apóstolos têm Jesus adicionado, os outros são só seguidores. Isso. Ah, bota fé. Faz sentido. É que, é assim, o grupo de Jesus separava muito a galera que andava com ele, né? Então, em grupos. Então, tipo assim... Era o Close Friends. Você tinha a galera que andava junto com Jesus, que seguia Jesus, né? Que era o povo mesmo. Esse era chamado de discípulos. Não. O povo. É diferente. Aí você tem os discípulos, que é uma galera um pouco mais chegada ali, entendeu? São 72. E Jesus chegou a despedir eles, tudo em grupo. Exato. Despedir não, mandá-los em grupo. Não mandou embora, mandou pra evangelizar. Exato. Aí tem a galera mais próxima ainda, que são os apóstolos. Esses estavam com um contato direto com o Senhor. E dos apóstolos ainda tem um grupo interno, que é Pedro, Tiago e João. Aí tinha a patotinha, né? Exato, que isso aqui é o... E da patotinha tem o queridinho de Jesus, que é tipo o Ian, só que de Jesus Cristo, que era São Pedro, entendeu? Aí o pessoal fala, São pô, João. mas... Não, mas aí que tá. João era o amado, só que a respeito não, da doutrina... Sim, entendi a São referência. Pedro, ele é incomparável com relação aos apóstolos. É porque vocês né? falavam que eu era São João, por isso que eu... Ah, não, sim, é porque João era o discípulo amado. Só que no caso da doutrina... Sim, era o primeiro papa, né? Pedro foi o primeiro papa, inclusive ele que tem a incumbência de confirmar a fé. Então olha só pra você ter noção da lógica da coisa. Quando os apóstolos vão ter algum embate, como por exemplo o Concílio de Jerusalém, ou então São Paulo mesmo, por exemplo, ficou em dúvida, ele foi em São Pedro pra saber se o que ele tava pregando tava certo. Então Pedro era o gabarito dos apóstolos. Pedro sabia mais do que João. Não era saber Até que mais, saber, é o poder que foi atribuído, na verdade. sim, né? Até que saber mais, tipo assim, é a mesma coisa falar, pô, o Papa é o maior teólogo do mundo? Não necessariamente, Não mas ele é a maior necessariamente. autoridade. Já foi, Bento XVI era o caso, mas agora não. Exatamente, mas foi a única exceção foi o Bento XVI. Além Exato. de Bento XVI, nunca teve o maior teólogo como Papa. Exatamente. São Tomás de Aquino não foi papa da Não foi região papa. da época dele. Entretanto, ele não tinha o poder do papa, né? É que aí vai entrar também no dogma da infabilidade papal, né? Por isso que os apóstolos todos reconheciam a Pedro, porque ele é Exato. certeza da doutrina. Exato, Isso é né? importante pra falar sobre a questão dos apóstolos. Então, assim, pô, a igreja proclamou um dogma. Não é que surgiu uma verdade de fé nova. Pô, agora a igreja tá começando a dizer que o Papa é... Não, sempre foi assim. Aham. Então, quando que acabou a revelação? Quando o último apóstolo morreu. Quando o último discípulo morreu, o apóstolo, enfim. Então, é por isso que a gente fala, a revelação acabou ali. Mas, é a mesma coisa da gente... Pô, então como que a gente tá olhando uma coisa lá dos primeiros séculos? É mais ou menos o seguinte, fazendo um outro paralelo aí com o que o Pelé tinha falado. Vamos supor que o Bundes, dá pra colocar na câmera do meio aqui, só um minutinho, pra filmar todo mundo? É como se fosse assim, ó, a revelação é esse quadro aqui, ó. A revelação é esse quadro. E a gente, né, a gente olhou pro quadro, então a gente olhou pro quadro e voltou. Tudo que a gente viu do quadro já tá na nossa memória. Mas a primeira coisa que a gente vê, fala, pô, tinha uma mulher lá no meio. Ah, tinha, pô, um menino, eu ia achar que tava embaixo, mas tinha um menininho lá embaixo. Ah, o véu era de tal cor. Depois a gente fala, pera aí, eu acho que tinha alguma coisa em volta de Nossa Senhora. Então, assim, depois você vai lembrando de outras coisas que sempre foram, não mudou nada, o quadro é o mesmo.
A questão é que a gente vai descobrindo, a gente vai percebendo que já estava revelado. Exato. Mas que até então a gente não tinha meio que prestado atenção, ou então assim, não tinha declarado aquilo. Pô, não mudou a cor aqui, o fundo do quadro é azul. Mas no primeiro momento eu não revelei. O que foi a primeira coisa que eu falei? Tem uma mulher lá no meio, embaixo tem uma criança. Depois lá pra frente falou, opa, o fundo era azul. A gente não tinha declarado isso, mas anota aí. A revelação é mais ou menos isso. A revelação terminou com os apóstolos, mas ela foi sendo proclamada etapa a etapa, sendo que ainda podem surgir novos dogmas. O Padre François tem um exemplo que eu acho muito bom, que é o exemplo da mão. Ele fala assim, pega uma foto sua quando você era criança. Se você olhar pra sua mão, a sua mão não é como ela é hoje, né? Ela era menorzinha, era uma mão de criança. Só que agora, com o passar do tempo, a sua mão já é uma mão de adulto. Entretanto, aquela mão da foto é a mesma mão que tá aqui. Se você olhar pra ela, parece que não é a mesma, mas é a mesma. Ela se desenvolveu com o tempo. Então, a revelação, ela é dessa forma. Ela tá ali pronta, é a mesma mão, só que com o desenrolar da teologia e da igreja, o magistério vai pacificando alguns pontos. É gradual. Inclusive, vale lembrar que alguns dogmas só foram declarados dogmas por causa de heresias que surgiram na época, senão a igreja nem teria declarado. Exatamente. Nem teria declarado, porque tem coisas que são tão pacificadas na fé da igreja que basicamente não precisa declarar o dogma. E os entendeu? primeiros dogmas, a maioria foram assim. Exato, os primeiros foram... Nos primórdios lá do cristianismo, é o cristianismo primitivo, a maioria dos dogmas surgiram por causa de heresias. E o exemplo do quadro que você deu é excelente, porque, por exemplo, imagina aqui, a gente tem o quadro é Jesus Cristo, né? O quadro é a revelação. Então, Jesus encarnado é a própria revelação em si. Não é o que Jesus fala, é o que Jesus é. Jesus é a revelação. Então, por exemplo, suponha que o quadro seja Jesus Cristo, certo? E aqui eu tenho o Rafael Tomazinho do lado do quadro. Rafael vai lá, olha pro quadro, percebe o quadro e convive com o quadro durante 3 anos. Só que aí o quadro, ele some. Então tira o quadro aí, ó. O quadro não está mais aqui, beleza? Só que aí, quem foi que viu o quadro? O Rafael. Então eu vou lá e me dirijo ao Rafael para saber como era o quadro. Exatamente. Por isso que a igreja crê na fé dos apóstolos, porque eles são os que guardaram a revelação para eles. Certo? Nós não cremos na fé de Jesus, nós cremos na fé dos apóstolos, porque os apóstolos, no caso do Rafael, foi quem viu o quadro.